Flamengo 2, Fluminense 2, o Fluminense saiu na frente, 1-0, o Flamengo empatou, o Fluminense voltou a ficar na frente, o Flamengo conseguiu no último minuto com o Trauco, que voltou da seleção peruana, aos 49, o árbitro deu 5 de acréscimo, aos 49 o Flamengo empatou com o Trauco. O Diego fez o primeiro gol do Flamengo, o Conca entrou no segundo tempo, segunda partida do Conca com a camisa rubro-negra, e o nosso repórter João Ventura conversou com os dois craques do Flamengo. A gente já vai ouvir, portanto, agora sim. O Rodada Fox, aqui no Maracanã, os jogadores do Flamengo já deixaram o estádio e o discurso na zona mista foi quase o mesmo. O ponto conquistado aqui diante do Fluminense é um ponto a ser muito comemorado, isso pela circunstância do jogo. O Flamengo esteve atrás do placar 2 vezes, primeiro o Wendel abriu o marcador e aí no comecinho do segundo tempo, na primeira boa chance que o Flamengo teve, o Diego acabou empatando e aí num contra-ataque o Fluminense voltou a ficar à frente depois com um pênalti sofrido pelo Richarlison e o Henrique Dourado bateu, marcou o 8º gol dele no Campeonato Brasileiro, o artilheiro isolado da competição e quase que no último lance da partida, o Trauco, especialidade dele, acertou um bonito chute de fora da área, no cantinho, bastante gente na frente do goleiro Júlio César, o que tornou a defesa difícil. E aí a torcida acabou explodindo, o Flamengo foi pro abafa, quase conseguiu a virada nos minutos finais, mas o 2-2 é um resultado comemorado pelo time rubro-negro, até porque segue sem perder para o Fluminense em 2017. 5 clássicos, 5 Fla-Flus até agora, 2 vitórias do Flamengo e 3 empates. Mas de uma maneira geral, este um ponto não foi bom nem para Flamengo nem para Fluminense. As duas equipes seguem empatadas na tabela de classificação com 11 pontos. O Flamengo agora tenta voltar a vencer diante da Chapecoense, quinta-feira, jogo que acontece na Ilha do Urubu. E a gente conseguiu conversar com 2 dos principais personagens deste Fla-Flu, jogadores do Flamengo, tanto o Diego, que marcou o primeiro gol, quanto o Conca, que pela primeira vez enfrentou a ex-equipe. Vamos acompanhar a entrevista dos dois. Diego, de certa forma, esse 2-2 sai para ser muito mais comemorado do que lamentado, né, pelo gol no finalzinho. Sim, não era o resultado que nós esperávamos e queríamos, né? Porém, se tratando de um clássico, não deixa de ser um resultado positivo, né? 1 ponto. Acho que tivemos momentos na partida que nós estávamos muito bem, poderíamos ter matado o jogo e depois sofremos com uma equipe bem organizada também, que é o Fluminense, explora muito bem os contra-ataques, acabaram chegando ao segundo gol. Mas a dedicação foi sensacional e eu acho que nesse aspecto saímos satisfeitos. Conca, queria que você analisasse seu primeiro confronto contra o Fluminense. Você teve poucos minutos em campo, mas é um resultado a ser comemorado, esse 2-2, por tudo que foi o golzinho no final. Né? Significa que não desistimos, procuramos sempre fazer o gol, atacar e achamos o gol nos últimos minutos e acho que continuamos trabalhando, jogamos bem, mas lamentavelmente não ficamos com a vitória que era o que desejávamos. Como o Flamengo fez o gol no último minuto, fica aquele sabor de vitória, né? A gente, no final, os torcedores do Flamengo estavam comemorando, os tricolores lamentando exatamente porque o gol sai no finalzinho, então o pessoal deixa o Maracanã ali, a parte do Flamengo mais satisfeita. O repórter Ricardo Lai também esteve no Maracanã, acompanhou a saída dos jogadores do Fluminense, traz mais informações pra gente. Lai. Pois é, Vini, que o técnico Abel Braga hoje à noite ainda vai tomar um vinho estragado e só de raiva. Foi isso que ele disse na entrevista coletiva após o empate em 2-2 com o Flamengo no finalzinho da partida aqui no Maracanã. É o 4º jogo, né, do time do Fluminense sem vitória nesse Campeonato Brasileiro. Estaria pulando para a 6ª colocação, estaria inclusive na zona da Libertadores, mas mais uma vez não conseguiu vencer o Fla-Flu. Já são 5 no ano. 2 derrotas, 3 empates e Abel Braga inconformado, especialmente sobre a situação do fair play, que segundo o técnico do Fluminense, o Flamengo não fez depois do lance do Richarlison, que sofreu, inclusive, teve 6 pontos, o Abel falou na entrevista coletiva, por causa da contusão. E o Richarlison estava fora de campo quando o Fluminense sofreu esse gol no finalzinho. O Júlio César falou sobre a implantação no gramado, que prejudicou o goleiro no lance, no chute do Trauco, e a gente conversou com o Júlio César aqui na zona mista do Maracanã. Uma bola em que o Trauco chuta rasteira, você vê que ela sai rasteira dos pés dele e eu
eu me posiciono e salto para defender ela rasteira. E quando ela chega, mais ou menos, eu acho, na marca do pênalti, um pouquinho para frente, ela tem um desvio ali, a reimplantação do gramado que foi feita, não sei o que aconteceu, mas ela sobe e me tira totalmente da prática, ou digamos assim, da forma para poder defendê-la. Então, felicidade dele, lógico, acertou um belo chute, mas essa questão do reimplante de grama aí complicou bastante. É lógico que fica um gosto amargo, né? Mantínhamos muito bem o 2-1 até os 48, 49, e você tomar um gol daquele jeito, em um momento em que a gente administrava bem o jogo, éramos pressionados, claro, até porque o Flamengo vinha em busca do empate, mas conseguíamos manter bem a vantagem, e é lógico que a gente fica triste, acho que tomar um gol assim é complicado, mas enfim, o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, um campeonato difícil, também não pode tirar a qualidade do adversário, mas é procurar acertar os detalhes, né, para que isso não volte a acontecer e que se nós estivermos perdendo, que a gente consiga fazer os gols e não perca os jogos. As explicações aí do goleiro Júlio César, o Fluminense completa 4 rodadas sem conseguir vencer, né? Ele empatou com o Atlético Paranaense no Maracanã, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Grêmio e agora esse empate com sabor de derrota para o Flamengo. O Flamengo também vinha sem vencer há 3 jogos, mas aí bateu a Ponte Preta. Esse empate aí ficava sendo ruim em situação de campeonato da tabela para as duas equipes que ficam paradas ali com 11 pontos numa zona intermediária. Gustavo. Mas acho que ficou de bom tamanho pelo que as duas equipes apresentaram no jogo hoje. Foi um jogo bastante igual, os dois times tentando agredir o adversário, só que com dificuldade naquele último passe. O Fluminense, depois que teve o placar a seu favor 2 vezes, recuou um pouquinho, deixou o Flamengo, né, tomar os espaços para tentar o contra-ataque, mas acabou nessa bola no penúltimo minuto de jogo, né, conseguindo o empate. Mas pelo que foi o jogo, o empate está de bom tamanho. Para a tabela de classificação foi resultado ruim. As duas equipes queriam a vitória. Esses resultados recentes, acho que vem muito por conta de alguns problemas que os dois técnicos tiveram, né? O Abel com mais problemas ainda, porque o Zé Ricardo tem mais elenco do que o Fluminense para trabalhar, tem mais elenco do que o Abel. Então, alguns problemas ele não sente tanto a necessidade, né, de contar com mais jogadores. E o Abel sente muito essa dificuldade. E o Fluminense teve primeiro a saída do Scarpa durante muito tempo. O Sornosa deu conta do recado. O Scarpa voltou, o Sornosa foi quem se lesionou. Então, o Abel não está conseguindo, né, ter o time ideal já há bastante tempo. Enquanto o Zé Ricardo, ele tem elenco e aquela questão de confiança que a gente falou muito do Palmeiras e do São Paulo aqui, entra para o Flamengo também. Às vezes falta um pouquinho de confiança para esse time que pode muito mais do que está apresentando até agora. A situação do Zé Ricardo. O pessoal reclamou muito, desde que foi eliminado da Libertadores, ele foi um dos principais alvos dos protestos em aeroporto, no CT do Flamengo. Ganhou uma sobrevida porque venceu a Ponte Preta no meio da semana, empata agora o Fla-Flu. Como é que você acha que está a vida do Zé Ricardo? Não foi o Zé Ricardo que pegou o time do Flamengo lá embaixo, acho que no ano... Ele levou ano passado a disputar o título, acertou o time. Quer dizer, ele desaprendeu. A culpa não é do Zé Ricardo. A direção do Flamengo não apostou no treinador, não começou o ano com ele, não fez um planejamento em cima do trabalho do treinador. O Zé Ricardo não perde sozinho. Eu acho que um treinador de futuro, talvez não tenha um lastro, por exemplo, como tem o Abel Braga e outros treinadores, mas eu acho que isso faz parte. Eu acho que ele monta bem o time, tem muita gente boa no Flamengo e se você trocar agora, você vai trazer quem? Qual é a garantia que a direção do Flamengo tem, ou o torcedor, que você mudando de treinador agora, o time vai jogar mais? Nenhuma. Muito pelo contrário, pode piorar. Então eu acho que você não pode jogar fora o trabalho que foi feito até agora. Nós estamos no meio do ano, praticamente no meio da temporada deste ano, evidentemente. Então você começou com ele, vai até o fim. O Campeonato Brasileiro, ele tem altos e baixos, todos os times. Até o time campeão normalmente sofre uma queda num determinado momento. Alguns sofrem essa queda no começo, outros no meio, outros no final. Então, já que começou com ele, eu acho bobagem trocar agora. Até porque não tem ninguém aí no mercado que possa vir e ter certeza de fazer um bom trabalho, um trabalho melhor do que o Zé Ricardo. Começou com ele, deixa o homem trabalhar, deixa o homem terminar. O time vai encaixar, o time é bom. Às vezes você tem que cobrar um pouco mais jogador. Tem muito jogador que não está jogando aquilo que jogou
no ano passado, em alguns jogos da Libertadores em casa. Então, o Flamengo também tem seus problemas, mas eu não acho que agora mudar o treinador seria uma solução. Pode ser um chute, pode ser um recurso para acalmar a torcida, mas eu acho que futebol você não deve administrar dessa forma. Você tem que ter os pés no chão, você tem que ter um planejamento, e eu acho que o Bandeira de Melo e as pessoas que dirigem o futebol do Flamengo, o Rodrigo Caetano, eu acho que eles vão manter o treinador, a menos que a pressão seja muito grande e a direção não consiga administrar essa pressão. Eu lembro que o Corinthians, quando perdeu para o Tolima, foi desclassificado, o André Sanches manteve o Tite e deu no que deu. Não estou comparando o Zé Ricardo com o Tite, só estou lembrando o exemplo. Às vezes mudar não resolve.